Hoje nós vamos falar sobre o ID de novo, mas dessa vez nós vamos falar sobre o ID e a presença daquele que nos chamou. Há 2 semanas atrás nós começamos a falar sobre esse assunto e nós falamos sobre como a autoridade de Jesus ela é importante para que a gente vá e faça discípulos. Não existe como fazer discípulos sem aquele que tem autoridade nos chamando para isso. Na semana seguinte, na semana passada no caso, nós conversamos aqui sobre a amplitude desse ID, né? Até onde que o ID vai, até onde nós devemos fazer discípulos, qual é o nosso papel nessa coisa toda de ir fazer discípulos. Mas agora a gente vai falar aqui sobre essa última partezinha do Evangelho de Mateus. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Às vezes a gente tem a tendência de pensar a respeito do ID como sendo um chamado de Deus a respeito de quem nós somos e da nossa capacidade. E isso não poderia ser mais distante da verdade. Eu quero compartilhar com vocês algo que uma vez que acontece comigo com certa frequência, né? Porque quando parou de acontecer com um, começa a acontecer com o outro. Quem tem filhos conhece muito bem o que eu vou falar aqui. O Guga. Vocês conhecem o Guga? O Guga ele tem uma coisa muito engraçada. O Guga ele tem medo de altura. Vocês já viram o Guga correndo? Vocês imaginam que o Guga tenha medo de alguma coisa? Ele tem medo de altura. Então o Guga ele demorou muito tempo para criar coragem, depois que ele começou a tomar noção do que é medo, porque quando era bem pequenininho ele não tinha noção de nada, então ele simplesmente saía subindo nas coisas, tudo, não tinha problema nenhum. Mas depois que ele começou a ter noção do perigo que ele estava correndo, a partir dos 2 anos e pouco ali, ele começou a ter mais ideia do que estava acontecendo. Esse guri ele não queria, de jeito nenhum, subir em nada, a não ser que a gente estivesse por perto. E aí o Guga começou a criar um certo receio com relação a coisas altas. Tem um brinquedo nas pracinhas, que é aquele negócio de subir, de escalar, que é bem mais alto que eu, assim, né? E tem vários andares e a gente vai subindo naqueles ferros. E ele subia naquele troço quando era pequenininho e quando cresceu ele não subiu mais. Recentemente que ele voltou a subir de novo, que ele se sente mais seguro já de fazer isso. Mas ele tinha muito medo de fazer isso, a não ser que eu estivesse do lado dele. Se eu ficasse do lado ali segurando, amparando, aí ele subia. Subia escadas com agilidade, uma velocidade, era tudo muito rápido. Ele diz que ele é o Sonic, né? Então ele tem que ser rápido. Antes ele era o Relâmpago McQueen, agora ele é o Sonic. Então ele sempre está pensando em alguém que é muito rápido. Então ele queria fazer as coisas correndo. E ele subia com as escadas correndo, aquelas escadas de corda, ele morria de medo. Aí chegava perto dele e ele começava. Parecia uma aranha na teia. Subia correndo. Mas porque eu estava perto. A Alice é diferente. A Alice ela tem uma tendência a fazer bungee jump de qualquer lugar. Esses dias a gente estava no quarto ali, eu estava tentando fazê-la dormir, né, acalmar ela e tal, e ela começou, mamãe, 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 mamãe. Aí a Thalita entrou no quarto, sem saber que ela estava no meio do mamãe, mamãe, mamãe. Quando ela entrou no quarto, a Alice ficou de pé na cama e se jogou. A Thalita estava com as mãos ocupadas, não tinha nem como segurar ela. A Thalita só escorou assim com a barriga, assim com o corpo na frente dela para ela não cair da cama. E ficou escorando ela, parando ela assim, porque ela se atirou. A presença do pai, a presença da mãe, a presença de alguém em quem a gente confia, proporciona para nós uma convicção de que nós podemos fazer as coisas. A presença de alguém que nos traga essa confiança, ela muda a maneira como nós nos sentimos em um ambiente, mesmo que seja desconfortável. Às vezes a gente pensa que a gente não é capaz de fazer alguma coisa, até que a gente seja encorajado por alguém capaz de trazer para nós a consciência de que nós não estamos sozinhos. E os nossos pais, eles simbolizam alguém extremamente confiável, alguém extremamente seguro e firme para poder nos amparar diante dos desafios que a vida oferece. E aqui a gente vê Jesus se colocando nessa posição. Ele diz para os discípulos, olha, vocês sabem que pela minha autoridade vocês podem fazer qualquer coisa. Jesus tinha dito para eles, olha, vocês vão, pela minha autoridade, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar enfermos. E eles saíram e fizeram isso e voltaram surpresos. Ó Senhor, nós fizemos milagres em teu nome, pela tua autoridade nós expulsamos demônios.
Depois disso, o que aconteceu? Jesus diz para eles: não se alegrem porque esses espíritos se sujeitam a vocês. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Se alegrem por coisas maiores. Mas aí vem Jesus dizendo sobre como escrever nomes no livro da vida. Ele diz: vão e façam discípulos. É sobre escrever nomes no livro da vida. É aquilo que Jesus tinha dito que era mais importante do que expulsar demônios e curar enfermos. Jesus disse: fazer discípulos é a missão mais importante que vocês têm. E aí Jesus chega. Mas aí fica uma pergunta. Se Deus disse para nós que a nossa missão era fazer discípulos, será que a gente não poderia fazer isso sem Ele? Será que a gente não poderia simplesmente dizer: Senhor, olha, eu peguei a manha como é que é o negócio, e eu vou fazer isso. Né? Eu desenvolvi uma técnica aqui. Eu sei a técnica, eu sei como é que faz. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que dizer para as pessoas, eu sei até como elas ficam emocionadas. Eu sei gerar uma iluminação boa para fazer isso. Eu sei gerar um clima legal para poder fazer isso. Eu sei dizer as palavras que as pessoas ficam mais felizes de ouvir. Eu sei aquelas que elas não gostam de ouvir. A gente vai fazer tudo direitinho, Senhor. Tu não precisa vir junto. Deixa que eu faça sozinho. Por que a presença de Deus ela é importante nisso? Esse texto nos dá 3 respostas para isso. Eu gostaria de conversar com vocês sobre isso nessa noite. A primeira delas, mais breve delas,
nos mostra que a missão não depende de quem somos e do que nós podemos fazer. A nossa missão, ela não depende de quem nós somos e de quem nós podemos fazer. Olha só, o texto de Mateus 28, ele diz assim: portanto, ide, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Se não tivesse esse e aqui no texto, se não tivesse essa conjunção, as frases estariam desconectadas. E seria simplesmente uma promessa de que Deus está com a gente. Mas como tem aquele e, significa que as frases estão relacionadas umas com as outras. Significa que Jesus está conosco tem a ver com o ir de fazer discípulos. Significa que nós não podemos fazer as coisas por nós mesmos. E a palavra de Deus ela é clara a respeito disso. Lá em João, no capítulo 3, a famosa conversa de Jesus com Nicodemos, que a gente conversou aqui, foi no dia do batismo que eu preguei sobre isso. Simular e de fazer e de executar a obra que o Espírito Santo realiza numa vida. Ninguém é capaz de fazer a obra de Deus numa vida. Só Deus é capaz de fazer alguém nascer de novo. A gente pode até tentar, pode até parecer que está fazendo alguma coisa. Teclado do computador, ou um joguinho de Mega Drive antigo, de Atari, para matar a saudade do River Raid do Atari, Vai lá e bota no computador um emulador para jogar os jogos de 40 anos atrás. E dá uma saudade dos jogos, aquela nostalgia, Vou jogar uma partidinha de enduro no teclado. Cara, não é a mesma coisa. Pode até ser parecido, pode até ser o mesmo jogo. Mas aquele negócio do teclado, a TV de tubo que tu tinha que dar uns tapas de vez em quando para ela ligar. As coisas não funcionam do mesmo jeito. Tu tem um emulador, uma coisa que tenta fazer com que aquilo que tu tinha no passado. Não significa nada. E de repente eu chego diante de vocês e pergunto se alguém aqui se sentiu tocado por aquilo e o pessoal levanta a mão e aquilo não significou nada, mas vocês ficaram emocionados. Por quê? Porque não é do Espírito. Porque não foi Deus falando, foi as nossas emoções falando. Pois se o Espírito estiver agindo, ele gera algo novo em nós. Mas se for a nossa alma, não existe nada novo. E a nossa emoção, ela vai nos iludir. E a gente vai ter uma ilusão a respeito da nossa salvação, que é falsa. É só uma ilusão. Existem pessoas hoje que porque sentem algum tipo de arrepio, algum tipo de emoção, pensam que são salvas. E não são. Não são. Existem pessoas hoje que acham que tiveram algo com Deus, mas a sua vida não produz nenhum fruto de arrependimento. Isso não é obra de Deus. A obra de Deus nos faz nascer de novo e apresentar um fruto do arrependimento. Talvez tenha alguém aqui hoje que diga assim: olha, a minha vida é muito parecida com o que ela era há um ano atrás. Então talvez tenha alguma coisa errada. Nós precisamos chegar diante de Deus e dizer: Deus, o que está acontecendo comigo? Onde é que foi que parou o teu agir na minha vida? Onde é que foi que parou o teu mover na minha vida? Nós precisamos clamar a Deus e dizer: Deus, eu quero viver coisas novas. Eu quero provar de coisas novas. Eu quero te conhecer, Deus.
E conhecer a Deus, estava conversando com um irmão ontem sobre isso, conhecer a Deus não pode deixar a gente indiferente. Nós precisamos ter mudança na nossa vida. Ninguém bate num caminhão a 500 km por hora e fica indiferente, né? A gente precisa de transformação na nossa vida, isso tem que produzir um resultado. E a gente está se encontrando com um Deus poderoso. Isso precisa produzir transformação em nós. Amém? É muito interessante porque a Bíblia nos conta alguns exemplos em Atos ali. No próprio comecinho do livro de Atos, quando começou aquela obra e aquele amor, o Espírito começou a derramar amor no coração dos irmãos. Barnabé vendeu a sua propriedade e disse: eu não quero mais saber do meu dinheiro, não quero saber das minhas posses. Ele vendeu o que ele tinha e distribuiu para os apóstolos, entregou para os apóstolos e falou: cuidem dos pobres, façam o que vocês tiverem que fazer, eu entrego nas mãos de vocês, como quem entrega para Deus. E ele saiu junto com Paulo. Logo depois ele conheceu Paulo e começou a pregar o Evangelho pelo mundo inteiro. E Deus supria as suas necessidades. É claro, não estou dizendo para vocês que vocês devem fazer isso. Isso é um nível Barnabé de viver. Não é um nível nosso de viver, é um nível Barnabé. Sabe quem é Barnabé? Barnabé é o mestre do apóstolo Paulo, pensa. Pensa o nível do cara. É o cara que ajudou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o cara que mais escreveu livros da Bíblia. Então esse é o Barnabé. Então, olhem para isso. Mas a Bíblia nos conta que logo depois que ele fez isso está em Atos 4, bem no finalzinho do capítulo, no capítulo 5 começa com um casal tentando vender uma propriedade e entregar para os apóstolos. Ananias chega lá com uma parte do dinheiro e ele fala assim: isso aqui eu vou guardar para mim. Todo mundo gostou do que Barnabé fez, eu vou fazer também. Ele vendeu o seu terreno, separou um pedaço, enfiou no bolso e foi lá e entregou os outros para os apóstolos. Olha aqui, apóstolos, aqui está o dinheiro que eu vendi meu terreno também, que nem Barnabé. É. Ah, tá. Pedro pega o dinheiro e diz assim: por que tu tentou mentir para o Espírito? Ele caiu morto. Ai, que horror, pastor. Pedro diz para ele: Ananias, presta atenção, Ananias. O dinheiro não era teu? Era. Tu não vendeu o teu terreno? Sim. O terreno não era teu? Era. Tu não tinha que dar nada. O terreno é teu. Agora tu vem aqui dizer que tu está dando tudo. Tu vem parecer que está fazendo alguma coisa que tu não está fazendo. Isso é tentar simular uma obra do Espírito que Deus fez na vida de Barnabé, na tua própria vida. Isso é tentar parecer algo, parecer que Deus está te chamando para algo que Deus não está te chamando. É uma tentativa que o Espírito faz nas nossas vidas. Nós não podemos fazer isso sozinhos. Tem um outro exemplo em Atos 8. Atos no capítulo 8, a Bíblia conta que os apóstolos começaram a proclamar o Evangelho foi avançando. Eles chegaram diante de um homem que era um mágico, ele fazia algumas coisas lá e o pessoal ficava impressionado. E eles chegaram lá na cidade dele e esse homem começou a ficar impressionado com os sinais miraculosos que os apóstolos faziam. Eles impunham as mãos e as pessoas começavam a orar em línguas estranhas. E aqueles milagres começaram a se multiplicar no meio da igreja. E esse Simão, o mago, olhou para eles e falou: ei, vem cá, Pedro. Quanto é que custa para receber esse negócio aí? Puxou a carteira e falou: eu quero começar a botar a mão também para as pessoas receberem o Espírito Santo desse jeito. Esse negócio que vocês fazem é muito legal. Pedro olhou para ele e falou: pereça tu com o teu dinheiro. Ninguém pode simular a ação de Deus. Ninguém tem o direito de fazer isso. Isso é pecado. Tentar fazer parecer algo de Deus que não tem a ver com Deus é pecaminoso. Por isso, meus irmãos, quando Jesus diz: e eis que estou convosco todos os dias, não é para nos confortar e dizer: ai, que bom, Jesus está do meu lado sempre. Não, é para dizer: não tentem cumprir o ID sem eu estar junto. Nós fomos chamados para fazer discípulos, sim, mas com a presença de Deus vivendo entre nós. Amém? Em segundo lugar, exatamente isso, nós dependemos de Cristo conosco para cumprir o ID. Nós não podemos fazer isso sem Jesus, sem a presença de Jesus do nosso lado. Pastor, mas espera um pouquinho. Jesus morreu, né? Sim, ele ressuscitou, né? Onde é que ele está agora? Está no céu. Mas ele também está aqui. Espera um pouquinho, está difícil. Para explicar isso, deixa eu dar uma complicada. Não faz isso. Não, vou fazer. Jesus disse assim:
Gente, eu tenho uma missão urgente para vocês. Vocês precisam ir por todas as nações da terra e fazer discípulos de todas as nações. Amém, estamos indo lá. Não, pera um pouquinho. Fiquem em Jerusalém. Como assim? Tu disse que era para a gente ir fazer discípulos. Fiquem em Jerusalém. Por quê? Porque vocês precisam ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos com poder. Não, Jesus, mas tu disse que era urgente, sim. Mas é mais importante vocês fazerem do jeito que eu estou falando do que vocês tentar fazer por vocês mesmos. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 4. Nós precisamos entender que sem a obra do Espírito em nossas vidas, Jesus disse, eu vos enviarei outro Consolador. Jesus prometeu que o Espírito seria aquele que faria aquilo que ele fazia, e era melhor do que ele nisso. Porque o Espírito habitaria dentro de cada um de nós. Não era como Jesus que caminhava do lado, o Espírito habita dentro de nós. A obra do Espírito em nossa vida, ela nos capacita a viver o Deus conosco. Jesus, ele não nos garante que somente durante algum tempo nós provaríamos da sua companhia. Somente enquanto ele estava na terra, não. Ele diz para sempre, até que o mundo acabe. Até que esse tempo acabe. É muito curioso porque a tradução aqui que a gente lê até o fim dos tempos, né? Ou para sempre, depende da tradução. A melhor tradução seria até o fim da era. Até não existir mais nada. Até realmente não existir mais nada. Isso gera uma perspectiva escatológica em nós. De que Jesus não somente está aqui agora, mas no momento em que Ele vier para restaurar todas as coisas, vai ser o fim desse período de estar ali com Jesus. Vai ser o tempo da gente viver na eternidade com Ele. Ele promete que nesse mundo, no meio das angústias dessa vida, no meio de todas as coisas ruins que nós enfrentamos o tempo todo, nós podemos contar com Ele. Porque Ele estará conosco nos desafios dessa vida. Sabe que cumprir o ID é desafiador demais. Quem aqui já tentou fazer discípulos e achou difícil? Levanta a mão. Todo mundo. Fazer discípulos é difícil. É difícil. Por que é difícil? O diabo tenta acabar com o nosso trabalho. O diabo vem e sopra coisa na cabeça das pessoas. As pessoas saem dizendo, ai, foi Deus, foi Deus. Meu irmão, não foi Deus, meu irmão. Tem coisa que está na cara que não foi Deus. Se vai contra a palavra dele, já não foi ele. Está resolvido assim. Mas vamos lá. Tem a nossa alma. Meu irmão, como é duro lutar com a nossa alma. Nossa alma passa por cada confusão na vida. Cada momento em que a gente fica sem saber para que lado que a gente está indo. Cada momento que a gente fica sem saber se aquilo que a gente está tomando de decisão é a melhor escolha. E eu vou dizer, alma é uma coisa que nos atrapalha muitas vezes. A gente é dominado pelas nossas paixões carnais. O nosso pecado, ele é um inimigo do fazer discípulos. Os nossos pecados, eles atrapalham o nosso desejo de fazer discípulos. Todas as coisas que são limitantes na nossa vida atrapalham o fazer discípulos. Nós sozinhos olhamos para isso e dizemos, não dá. Mas aí Jesus vem e diz assim, eu vou derramar o Espírito sobre vocês. E vocês vão ser minhas testemunhas. Em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não é por causa da nossa força. É pela ação do próprio Deus em nós. Ele diz, fiquem em Jerusalém. Mas isso tem a ver em não fazer as coisas segundo os preceitos humanos. Eu falei para vocês antes. Se a gente tenta fazer do nosso jeito, a gente gera problemas. Como diz Paul Washer, né? Eu andei acompanhando Paul Washer um pouco ultimamente, lendo os negócios. Ele fala sobre isso, ele diz assim, métodos carnais atraem homens carnais. A gente tem luz aqui. E luz é bonito, é bom. Por quê? Porque depois quando vocês forem ver o vídeo em casa, o vídeo vai ficar bom por causa disso. Um microfone que fica na orelha, cara, isso é demais. Porque eu posso gesticular para vocês, eu posso dar oi, eu posso mexer nas páginas da Bíblia enquanto estou tomando água, fazer tudo ao mesmo tempo. A gente tem uma banda muito boa aqui. A gente tem músicos excelentes aqui na igreja.
A gente tem ar-condicionado, a gente tem projetor, a gente tem câmeras para tudo que é lado, tem os moving que ficam fazendo. Olha, a gente tem um lugar confortável, a gente tem um monte de coisa. A gente fica feliz com aquilo que Deus tem nos dado. Mas nós não podemos confiar nessas coisas. Porque confiar nessas coisas é usar métodos carnais. Meu irmão, que Deus tenha misericórdia de nós no dia em que a gente achar que as coisas que a gente faz são o motivo das pessoas estarem aceitando Jesus. Porque se for, elas não estão aceitando Jesus, elas estão aceitando a gente. E aceitar a gente é uma coisa terrível. Aceitar a gente é a pior escolha que elas poderiam fazer na vida. Elas têm que aceitar Cristo. Elas têm que conhecer aquele que é capaz de transformar o viver delas. Elas têm que se arrepender de uma vida pecaminosa, de uma vida distante de Deus, uma vida onde tinham negligenciado quem é o Senhor, para uma vida de agora eu conheço o Senhor e eu sei que com o Senhor a vida é melhor. Eu sei que com o Senhor as coisas são melhores. Eu sei que com o Senhor a minha esperança ela é melhor. No meio da minha aflição, o Senhor estará do meu lado. No meio da minha angústia, o Senhor estará do meu lado. Mas quer dizer que quando a gente aceita Jesus, a gente não tem esse problema? Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com aquele que está para sempre do nosso lado. Todos os dias, até a consumação dos séculos. No meio dessa peregrinação, dessas lutas diárias que a gente enfrenta, de cada uma das dificuldades e das angústias, Ele está do nosso lado. E Ele estar do nosso lado nos alimenta, nos fortalece e nos leva em direção às coisas que Ele tem para nós. É somente com a companhia de Jesus, através do Espírito, que nós podemos fazer aquilo que Ele nos ordenou. Nós não agimos segundo a sabedoria humana, mas segundo o poder que Ele nos dá. Tudo aquilo que nós fazemos não tem a ver com a nossa capacidade. Meu irmão, eu posso vir aqui, eu posso ter uma teologia correta, posso ter um testemunho bonito, e tudo isso ser uma coisa carnal. E se for uma coisa carnal, não gera filhos para Deus. Entendo da ação de Deus. Eu estava compartilhando numa reunião com os pastores algumas semanas atrás, de uma coisa que eu estava lendo num livro e me incomodou demais aquilo, né? Porque ele sintetizou numa frase toda a angústia do coração de um pastor. A maior angústia do coração de um pastor é que nós fomos chamados. Nós somos chamados para fazer uma obra extremamente grandiosa, que é cuidar da noiva do Senhor, é cuidar da igreja de Jesus. E a gente precisa dar tudo que a gente pode, tudo que a gente tem, tudo que a gente é, precisa se entregar totalmente para isso. E mesmo assim, nem 1 centímetro de resultado vem de nós. Tudo vem de Deus. E nós precisamos confiar nele totalmente. Porque tudo aquilo que Deus faz na vida das pessoas não depende de mim, depende de Deus. Ainda que eu deva ao Senhor todo o meu esforço, toda a minha dedicação, toda a minha capacidade, tudo aquilo que Ele me deu. O que acontece na vida de cada um é obra dele somente, não é minha. Esse é o maior desafio e a maior angústia de um pastor. Porque nós podemos nos esforçar e isso pode não produzir resultado nenhum. É somente o Espírito que age na vida das pessoas, que quebra os corações. Mas se nós confiamos no Espírito, nós vemos coisas grandes acontecendo. Pedro, em Atos no capítulo 2, depois que ele recebeu o poder ao vir sobre ele o Espírito, no capítulo 2, verso 41, a Bíblia diz que Pedro, ele começou a fazer um discurso e muitos se salvaram, muitas almas foram salvas. Pedro passou a pregar com poder. Pedro passou a testemunhar da palavra com poder. Na sequência do texto, no verso 47, a Bíblia nos conta que a igreja, ela caiu na graça de todo o povo, por causa do amor que a igreja transmitia. Esse amor não vinha dos irmãos. Esse amor vinha do poder de Deus agindo na vida deles e transformando o coração deles. Meu irmão, nós só poderemos amar uns aos outros da maneira como Deus quer, quando o Espírito fizer isso em nós. Não é uma ação de quem quer, não importa quem quer, não importa quem corre, não importa nada disso. O que importa é o que Deus faz em nós. É a ação de Deus que vai fazer a diferença. Deixe-se ser usado por Deus. Não atrapalhe o mover de Deus no teu coração. Esteja atento ao que Deus quer falar contigo, para que você possa transmitir o amor que Deus tem derramado em ti. No capítulo 3 de Atos, eu não vou falar de Atos inteiro, tá? Mas no capítulo 3 de Atos, Pedro e João, eles estão entrando pelo templo e tem um rapaz coxo ali, eles curam aquele rapaz e dizem assim, não tenho ouro nem prata para te dar, mas o que eu tenho eu te dou.
E ele se firma os pés na hora, firma os seus joelhos, e esse homem de um salto se coloca em pé. Porque o poder de Deus começa a agir, fazer milagres no meio da igreja. Começa a fazer milagres através da igreja. No capítulo 4, Pedro e João estão pregando depois do testemunho desse coxo que foi curado, e os mestres ficam impressionados, dizendo: esses homens não são iletrados? Quem são esses homens? Eles não são iletrados, eles não são pessoas que não têm conhecimento? Como eles estão falando de coisas tão profundas e tão significativas? Porque o Espírito deu sabedoria e os capacitou para isso. A ação do Espírito faz com que o nosso id ganhe sentido, ganhe forma, ganhe cor. A ação do Espírito nos faz superar as nossas próprias expectativas. Quando o Espírito age na nossa vida, nós não estamos mais pensando em fazer discípulos somente, nós estamos pensando em fazer a vontade daquele que nos chamou, com Ele conosco. Não é fazer aquilo que a gente quer fazer, é fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. A Bíblia conta que Estevão fez um grande discurso. E quando ele faz o grande discurso dele, o discurso dele se encerra com a ira daqueles que estavam ouvindo. Catam pedras, arrastam ele para fora da cidade e o apedrejam. Estevão, cheio do Espírito Santo, sabe o que ele faz? Ele começa a dizer: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Que é uma oração igual a de Jesus. Mas ele faz outra oração igual a de Jesus. Ele diz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Um homem carnal jamais se preocuparia com as pessoas ao seu redor. Jamais estaria preocupado com o que está acontecendo com os outros. Pelo contrário, estão me apedrejando, o Senhor manda tudo para o inferno de uma vez. Estevão não. Cheio do Espírito, as palavras dele são como as palavras de Jesus. Amor que transborda do seu coração. Graça e misericórdia que transborda do seu viver. Pois que o nosso coração ele possa ser tomado dessa ação do Espírito, para que a gente possa avançar em direção ao ID que o Senhor tem para nós. Que nós possamos cumprir com a vocação que nós temos no Senhor. Porque o Senhor está do nosso lado e nós nos submetemos a Ele. Amém? Em terceiro lugar, a promessa de Jesus entre nós revela a importância do ID. Em terceiro lugar, a gente precisa prestar atenção numa coisa. Muitas vezes a gente considera que o ID é uma opção que nós temos. Muitas vezes a gente chega aqui na igreja e senta aqui e fica assistindo o culto como se estivesse tudo normal, tudo bem, está tudo legal, não preciso fazer nada. E meu irmão, Deus te chamou para compartilhar aquilo que Ele te deu. Deus te chamou para fazer a diferença na vida das pessoas que estão ao teu redor. Às vezes você pode dizer: pastor, eu não sei pregar. Eu não sei nem tocar um violão, eu também não sei. Mas não precisa. Com aquilo que Deus te deu até hoje, você pode compartilhar o Evangelho. Pois se você foi salvo pelo Senhor Jesus, se você sabe o tamanho da graça que te encontrou e a salvação que transformou o teu viver, isso pode ser proclamado para as pessoas ao teu redor. Você não precisa esperar um momento onde as coisas vão acontecer e você vai dizer: não, agora sim, agora eu realmente estou pronto para isso. Não, você começa a falar hoje a respeito daquilo que Deus já fez em ti. Porque essa palavra é a palavra que transforma vidas. É a ação de Deus, o Evangelho, a boa notícia de que o Filho de Deus viveu entre nós para nos salvar. Jesus ele diz assim: e eu estarei sempre com vocês. Eu estarei sempre com vocês. Espera um pouquinho. Eu estarei sempre com vocês. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, eu estarei contigo. Não. Jesus olhou para João e disse: João, eu estarei contigo. Não. Jesus olhou para eles todos e disse: vocês, juntos, eu estarei com vocês. A promessa de Jesus não é que Jesus vai ser o nosso parceiro, que vai estar do nosso lado ali sempre. Ah, agora está vendo, aceitei Jesus, Jesus prometeu que estaria para sempre do meu lado, então eu ganhei um parceirão. Vou dar uma banda com Jesus, e aí o cara começa. Agora Jesus está do meu lado, está tudo resolvido, estou garantido. Jesus é um cara forte, Ele é o dono de todas as coisas, está tudo certo para mim. Eu vou caminhar com Jesus.
Aí Jesus, toca aqui. Não é disso que Jesus está falando. Jesus, ele olha para os seus discípulos e disse: vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem, ensinem. Quando vocês fizerem tudo isso, o que vocês vão ter? Vão ter a minha presença do lado de vocês. No meio das maiores lutas, das maiores frustrações da nossa caminhada, nós temos Jesus do nosso lado. Quando? Quando nós estamos fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer. Não, pastor, Jesus está sempre do nosso lado. Tá. Por quê? Porque Ele está em todos os lugares. Então não tem um lugar onde Jesus não está. Então Ele está do teu lado sempre. Não é disso que eu estou falando, pastor. Estou falando que Jesus, Ele gosta de mim sempre. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz outra coisa. A Bíblia diz outra coisa. O que a Bíblia nos diz aqui, em João, no capítulo 14, olha só o que ele fala a respeito da companhia dele. No verso 21 em diante diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é aquele que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. A quem Jesus vai amar e se revelar? Aquele que obedece os seus mandamentos. Aí vem Judas, não o Iscariotes, e diz assim: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Porque a gente fica com a sensação dizendo: não, peraí um pouquinho, deve ter uma coisa errada nesse texto. E Judas ainda pergunta: não, vamos dar bem atenção para isso, para ver se é isso mesmo. Por que é só para nós e não para o mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos morada nele. Se alguém me ama, se alguém obedece aquilo que eu mando, essa pessoa vai ouvir o que eu estou mandando. E meu Pai não vai ficar indiferente a isso. Meu Pai vai olhar para aquela pessoa e vai dizer: vamos lá, filhão, vamos morar nessa pessoa. A garantia que nós temos de que nós podemos ir e fazer discípulos está na autoridade de Jesus. E a garantia de que Ele estará conosco todos os dias é a nossa obediência a Cristo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está dizendo: gente, vocês precisam me obedecer. Eu estou dizendo: vão e façam discípulos. Olha que coisa curiosa. Ele não diz aqui: vão e façam discípulos até que o último fôlego de vida esteja nos seus pulmões. Enquanto vocês respirarem, enquanto vocês viverem, façam discípulos, porque eu estarei com vocês até esse momento. Não. Jesus não está tratando de indivíduos aqui. Jesus está tratando da sua igreja, do seu povo. E Ele está dizendo: igreja, meus discípulos, meus seguidores, enquanto existir mundo, enquanto existir era, eu estarei com vocês. Enquanto esse negócio todo aqui existir, eu estarei com vocês. Enquanto vocês estiverem fazendo discípulos, enquanto a igreja estiver avançando, enquanto a igreja estiver continuando a ganhar, enquanto a igreja estiver continuando a consolidar, a discipular e a enviar, enquanto a igreja estiver avançando no seu chamado, eu estarei com vocês. Essa é a promessa de Jesus para nós. Ele está dizendo: vão e façam discípulos, porque eu vou estar do lado de vocês. Pedro, ele não viveu até a consumação dos séculos. Pedro viveu alguns anos e morreu. Morreu feliz, porque foi crucificado. Oh, que legal, morri como meu mestre. Me crucifiquem de cabeça para baixo, porque morrer do jeito que ele morreu eu não sou digno. E ele pediu isso e foi atendido. É isso que a história nos conta. Isso não está na Bíblia, gente. Isso está em relatos históricos, tá? Mas imagina que testemunho bonito de Pedro dizendo: olha, eu estou disposto a morrer pelo meu mestre. Mas eu sei que enquanto eu viver, eu terei ele como parte da igreja. Mas quando eu morrer, aqueles a quem eu preguei vão continuar, e vão continuar, e vão continuar, e vão continuar até a consumação dos séculos. Meu irmão, o Evangelho não para em ti. Se o Evangelho parar em ti, é porque você não entendeu o Evangelho. O Evangelho é algo que transborda do nosso coração.
Qualquer pessoa que diga que recebeu a salvação do Senhor e não tem o seu coração queimando por fazer discípulos, por transformar outras vidas, é porque não está entendendo o que está acontecendo. Deus, Ele quer fazer de cada um de nós alguém que vai transformar essa cidade, alguém que vai transformar esse lugar onde nós estamos, mas não é por causa da tua capacidade. Talvez você olhe e diga, pastor, eu não consigo. Então tu é a pessoa certa, porque se tu achasse que tu conseguia, tu podia tentar sozinho, pelo teu esforço. Mas se você reconhece que você não consegue sozinho, você é a melhor pessoa para fazer isso. Você é a pessoa perfeita para essa missão, para essa empreitada. Porque você nunca vai fazer as coisas segundo aquilo que você gosta, aquilo que você acha. Você vai depender de Deus e vai confiar de Deus. Sabe, uma das coisas mais lindas que eu vejo são as pessoas que estão no meio da Praça 15 lá, né? O cara puxa lá com um terninho no verão, janeiro, gravatinha aqui, uma Bíblia suada, surrada, e ele está todo ali derretendo no sol e proclamando a palavra de Deus. Ele nem sabe direito o que ele está falando, mas ele está falando. Muitas vezes falam umas coisas que tu fica assim, onde é que ele tirou isso? Mas ele está se esforçando, ele está tentando. E ele está usando o nome de Jesus para isso. Tem coisa errada? Tem. Mas, meu irmão, isso pode ser corrigido depois. O que importa é que aquilo que alcançou ele está sendo proclamado por ele. Ele entendeu o papel dele em cumprir o ID. Ele entendeu o chamado dele em proclamar para outras pessoas. Ele abriu mão porque aquilo começou a explodir dentro do seu coração. E ele diz, eu quero levar salvação para outras pessoas porque Jesus me alcançou. Se Jesus te alcançou e transformou o teu viver, você precisa fazer isso com os outros. O apóstolo Paulo dizia, olha, eu sou devedor de todos, eu sou devedor de gregos, de gentios, de judeus, sou devedor de todo mundo. Eu me faço judeu para com os judeus, me faço gentil com os gentios, eu faço de louco com os loucos, eu faço tudo. Por quê? Porque eu tenho uma dívida com todos. Porque o amor e a graça que me salvou, eu não merecia isso. E eu preciso transbordar isso para outras pessoas. O nosso coração, ele tem que ter esse desejo, tem que ter essa paixão de dizer, Senhor, eu quero fazer diferença na vida de uma pessoa. Talvez você esteja dizendo agora, eu não consigo fazer isso. Eu não tenho condições de falar com outras pessoas. Mas será que tu não pode conversar com o teu vizinho e dar uma Bíblia para ele? Dá uma Bíblia. Sabe quanto é que custa uma Bíblia? R$10. R$10 compra a Bíblia. Tem Bíblia por menos que isso. E se tu fizer um esforço e dar uma pesquisada, tu até consegue um Novo Testamento de graça para dar para a pessoa. E diz para ela, olha só, eu queria combinar contigo para a gente ler Marcos aqui juntos. O que vocês estão rindo? Ué, é só uma sugestão. Começa lendo Marcos. Por que Marcos, pastor? Um dia tu vai entender. Um dia tu chega lá. Mas a palavra de Deus, ela tem poder para transformar vidas. Talvez tu diga que a tua palavra não pode. Sabe, meu irmão, que às vezes eu venho para cá para pregar, e eu leio o texto, e eu termino de ler e eu fico com vontade de ficar lendo de novo. E lendo, porque às vezes me dá vontade de sentar e ir embora e dizer, Deus já falou. Porque a palavra dele está aqui. Mas eu sei que Deus, por misericórdia, Ele quer usar as nossas vidas para edificar uns aos outros. E por isso, às vezes, Deus diz assim, não, vai lá e fala mais algumas coisas para eles entenderem o que eu estou dizendo na minha palavra. É por isso que a gente prega o Evangelho. Mas a palavra de Deus é a parte mais importante de tudo que a gente faz aqui nesse culto. De todas as coisas que nós fazemos, o momento em que nós lemos a Bíblia é a parte mais importante. E às vezes as pessoas não trazem uma Bíblia para ler junto. Não se importam com isso. Leia a Bíblia, meu irmão. E compartilhe a Bíblia com outras pessoas. Compartilhe a sua leitura. Porque você pode fazer discípulos através da leitura da palavra. Você precisa usar a palavra de Deus para isso. Amém? Lá em João, no capítulo, um pouco depois, no capítulo 15, Jesus ele usa uma figura muito curiosa. Ele diz assim no verso 1 em diante, ele diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Ele corta, e aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda.
Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que não existe frutificação se não for nele. Não existe frutificação se não for em Cristo. Se nós não caminharmos em Cristo, nós não poderemos avançar naquilo que Deus tem para nós. O nosso coração, ele tem que estar atento ao que Deus está fazendo. Por quê? Porque nós precisamos estar nele. Para que a gente possa ser guiado pelo Espírito Santo, nós precisamos estar nele. Nós não podemos viver independente dele. Vocês sabem que Adão e Eva, eu compartilhei sobre isso num dos devocionais que a gente fez aí. Pastor, tem devocionais rolando? Tem. E por que isso não chegou em mim? Eu não sei. Alguém vai ter que te ajudar. Tá? Mas os pastores já receberam e algumas pessoas já estão recebendo também. Porque já começaram a fazer o trabalho do discipulado. Mas os devocionais são para ajudar o discipulado dentro da igreja. E num dos devocionais que eu coloquei ali, eu falei sobre Jesus sendo prensado no Getsemane. Acho que foi o de hoje, inclusive. Agora já não lembro mais, passei tanta coisa, mas acho que foi o de hoje. Jesus foi prensado no Getsemane. Getsemane é um jardim que tem no Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém. Quando você for para Jerusalém, o pessoal está ligado. Você vai visitar o Getsemane, você vai visitar o lugar onde tinham aquelas plantações, aquelas azeitonas que vieram de árvores milenares lá, né? A gente vai poder ver aquelas coisas bonitas lá de Jerusalém e ter essa visão de como Getsemane é pertinho de Jerusalém, dos muros. E quando a gente pensa nisso, Jesus ele mostra para nós algo muito importante. Porque Jesus, ele vai para o Getsemane. Ele vai para o Getsemane para ser prensado. Ele vai para o Getsemane para passar por uma angústia profunda. A palavra de Deus diz que Jesus ali foi o momento da sua decisão, se ele deveria ou não continuar. E ele chega diante do Pai e diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade, não a minha. Que se cumpra o teu querer e não o meu querer. O que Jesus fez quando ele teve que tomar uma decisão? Se submeteu à vontade do Pai. Por quê? Por causa da comunhão com o Pai. Porque para ele estar perto do Pai era a coisa mais importante. Ele sabia que a desobediência geraria uma ruptura. Jesus não queria se separar do Pai, ele queria permanecer unido ao Pai. A Bíblia chama Jesus de segundo Adão. Por quê? Porque teve um primeiro Adão. O primeiro Adão, criado pelo Pai, imagem e semelhança de Deus, teve num jardim também. E o que ele fez nesse jardim? Ele escolheu a independência. Ele escolheu seguir o seu próprio rumo. Preste atenção nisso. Você pode decidir a respeito da tua comunhão com Deus. Você pode decidir se aproximar do Senhor ou se afastar do Senhor. Você pode, como Adão, enquanto está num jardim onde tudo é muito bonito, tudo é muito belo, decidir: eu vou caminhar perto de Deus ou vou caminhar longe de Deus. Mas você pode, como Jesus, no meio das suas grandes angústias, no meio das grandes dores de um jardim que servia para confrontá-lo e para esmagá-lo, dizer: Pai, eu não aguento mais, eu estou rompendo. Ou dizer: Senhor, que se faça a tua vontade, não a minha. Onde você se encontra no meio disso hoje, nesse momento? Como você se encontra no meio disso tudo? Você está perto de Adão, que no conforto da sua vida decide abandonar a comunhão com Deus? Ou você está perto de Jesus, que no momento da maior angústia da sua vida decide caminhar do lado do Pai? Pois nós não podemos fazer discípulos de outra maneira. Nós só podemos fazer discípulos se nós estivermos caminhando do lado do Pai. Se nós estivermos caminhando na presença de Deus. Não existe possibilidade de cumprir com o chamado que nós temos se nós não estivermos na presença do nosso Deus.
Porque senão tudo que nós vamos fazer vai ser prosélitos. Sabe o que são prosélitos? São pessoas que mudam de religião. São pessoas que começam a vir para o nosso meio porque acharam que a gente é legalzinho. Ah, é legal. O pastor Sérgio é uma pessoa muito doce, eu quero ficar perto desse homem para sempre. E a pessoa vem para cá e se rende aos encantos do pastor Sérgio. Mas meu irmão, o pastor Sérgio não vai poder salvar essa pessoa. Por melhor que seja o pastor Sérgio, por mais doce que ele seja, por mais companheiro que ele seja, ele não pode salvar ninguém. A pessoa precisa conhecer Jesus. Precisa conhecer o Jesus que salvou o pastor Sérgio. O Jesus que transformou a vida do pastor Sérgio. Nosso coração, ele tem que ser tomado por essa convicção. Nós precisamos caminhar com o nosso Deus para sermos obedientes à sua voz. Porque se nós permanecermos nele, no meio das nossas maiores angústias, nós daremos muito fruto. E o nosso fruto vai permanecer. Amém? Eu quero orar com vocês. Eu quero convidar vocês, nesse momento, a refletirem acerca disso. Porque talvez você esteja vivendo um momento onde você diz: eu me sinto tão distante de Deus. Eu me sinto tão confuso, eu me sinto tão perdido. As coisas parecem que não fazem sentido para mim. Talvez você diga: eu não consigo fazer discípulos assim. E pode ser verdade. Mas talvez você olhe para a sua vida e comece a pensar: olha, eu pareço que eu estou perto de Deus. Mas o meu parecer estar perto não resolve coisa nenhuma também. Porque não importa o quanto eu tente me iludir e iludir as pessoas ao meu redor, o que importa é como eu estou realmente diante de Deus. O que importa é o que está se passando no meu interior. Essa é uma noite de você se apresentar diante de Deus e dizer: olha, a vida inteira eu achei que eu conhecia Jesus. Talvez tenha gente aqui que realmente diz: não, eu não conhecia, eu quero conhecer Jesus agora. E o Senhor vai fazer uma obra na tua vida. Mas talvez você esteja aqui há muito tempo dizendo: olha, eu não sei quem é esse Jesus que chama a gente para ir fazer discípulos. E o Senhor também quer te restaurar. O Senhor também quer restaurar o chamado, a vocação no teu coração e transformar o teu viver. Eu quero convidar vocês a ficarem em pé e se apresentarem diante do Senhor. Para que nessa noite nós possamos chegar diante dele e dizer: Deus, faça novas todas as coisas na minha vida. Eu preciso permanecer em Ti, Senhor. Eu fui chamado para viver em Ti, para permanecer em Ti, para poder dar frutos. Eu não fui chamado, Senhor, para impressionar ninguém. Eu não fui chamado, Senhor, para ter uma performance. Eu não fui chamado para agradar os homens. Eu não fui chamado para nada disso. Ainda que minha intenção não seja desagradar ninguém, Senhor, a minha intenção não é viver para fazer isso. Coloque-se diante de Deus e diga: Deus, o que o Senhor pensa de mim é a coisa mais importante. O que o Senhor pensa a respeito de quem eu sou é o que mais importa para mim. A Tua ação no meu coração, que me transforma a cada dia, é o que faz a diferença no meu viver. Não deixe de se apresentar diante de Deus, aproveite esse momento. Clame a Ele, diga para Ele o quanto Ele é importante. Diga para Ele o quanto você quer fazer as coisas diante dEle, na presença dEle, não distantes dEle. Viva na presença de Deus. Viva diante do Senhor. Coloca o seu coração. Coloca o seu coração nas mãos dEle. Declare para Ele o quanto Ele é precioso.